Oi, gente, boa noite. Até que enfim, né? Vamos começar agora. Pessoal, esse tempo, deu para vocês fazer essa questão aí, no material de vocês? Tentaram, pelo menos? Não tentaram. Então, gente, alguém mais quer tentar aqui? O que é que vocês sabem sobre concordância? Tudo? Nada? Ó, pessoal, vou logo advertindo antes que a gente comece, que não é assunto fácil. É um campo minado, eu preciso de paciência, porque nós temos muitas regras para decorar. Isso aqui é um conjunto de 3 partes. Concordância 1, concordância 2 e 3. E a quarta, se vocês quiserem fazer só uma bateria de questões para resolver todos os problemas de concordância, a gente vai fazer. Tudo bem? Sim? Então vamos começar aqui, gente. Vamos analisar. Essa aqui foi da UES 2017, questão super atual, ano passado, deste ano não, né? Ano passado aqui, vejamos. Quanto à concordância verbal, seria indiferente, olha o que a pergunta está fazendo aqui, seria indiferente os autores optarem por singular ou plural. Esse é o comando da UES quando aborda a questão de concordância. Nesse caso, ele está pedindo o que, gente? Casos facultativos. Qual é desses casos em que, colocando no singular ou no plural, ambas as formações estão corretas? Qual delas? Vamos analisar a letra A aqui, vejamos. Se é concordância verbal, tem que localizar logo o verbo aqui. Cadê o verbo, gente? Amava. O que é que eu tenho mais aqui? E tem. Na verdade, ele dispensa esse amava. Ele quer saber aqui se fica tem no plural, que é feito com acento, ou tem no singular, que é sem acento. Vocês acham que aqui é indiferente? Tanto faz uma coisa como a outra? Vamos analisar aqui, ó. A geração que amava os Beatles e os Rolling Stones tem pesadelos diários. Pergunto a vocês, quem é que tem pesadelos? Os Beatles e os Rolling Stones? Não. Nós não temos isso aqui não. É o que, gente? A geração. A palavra geração está antecedida do artigo o que, gente? Beleza. Certo. A palavra geração é um elemento que simboliza várias coisas juntas. Eu posso chamar isso aqui de coletivo? Ela não é um coletivo de anos, né? Não posso colocar coletivo de tempos, de 10 em 10 anos, que é uma geração quanto dura. Posso ter isso aqui como coletivo, sim ou não? Sim. Então, geralmente os coletivos aqui no Brasil, eles vêm acompanhados dos seus, dos seus caracterizadores, tá? Dos seus termos restritivos. Quando eu digo, por exemplo, assim, ó, o ramalhete é coletivo, gente? Ramalhete? É coletivo de quê? Flores. Flores, o ramalhete. Se eu digo, o ramalhete murchou ou murcharam? É coletivo? Não, estou perguntando. Como é que fica nesse caso? É indiferente? Ele está com seu caracterizador nesse caso? Tá, gente? O ramalhete, não. Vamos colocar aqui de flores. Vamos lá, gente. Murchou ou murcharam? Vamos escrever aqui uma possibilidade. Nesse caso, murchou, plural, se tivesse concordando com seu especificador, que é quem, gente? Flores. Tudo bem? Nesse caso, murchou como murcharam. Está certo das duas formas, porque ele tanto pode concordar com o coletivo, que não se pode fazer plural diante de coletivo, ficaria murchou, e de flores concordaria com murcharam. Então nós temos essa dupla possibilidade. Tudo bem? Acabamos por aqui? Então como é que fica aqui essa primeira opção, gente? A geração tem ou tem pesadelo diário? São possíveis as duas formas ou é só uma aqui? Só uma ou as duas? A geração, ela está definida? Não, estou dizendo a geração de anos, a geração de jovens. Eu não estou definindo aqui. Portanto, só tem uma forma ou são duas? De acordo com a explicação que eu dei, seria duas ou uma? Uma. Seria a possibilidade de quê, gente? De singular. Então ficaria como? A geração tem. A pergunta frisa o quê, gente? Que é indiferente tanto singular quanto plural.
Acontece que uma parte da gramática diz que quando eu tenho coletivos, esses coletivos, quando apresentam uma certa distância do verbo, tanto faz. Como assim, Vitor? Vamos colocar esse de flores aqui, se fosse assim, ó. O ramalhete, vamos colocar aqui, que é símbolo do professor Girafales. Girafales. Vamos lá, fica como aqui, gente? Murchou ou murcharam? Como isso, entendeu? Vamos falar aqui, murcharam. Presta atenção numa coisa aqui. O coletivo é proibido fazer concordância dúbia. Com o coletivo se faz concordância em quê, gente? No singular. A gente já passou essa regra. Acontece que quando o coletivo do seu verbo mantém uma certa distância na sintaxe, na escrita, a dupla concordância é possível. Me diga, gente, nesse caso aqui, ele é possível as duas construções ou não? Sim ou não? Sim, olha como ele mantém a distância. O ramalhete, leiam, que é símbolo do professor Girafales, murchou ou murcharam. Essa distância pega muita gente na hora da prova. Querem ver outra coisa que a gente diz muito, mas a gente recrimina quando diz o seguinte, ó. A gente vai ou vamos? Por exemplo, a gente vai hoje para a festa. Como é que você diz? A gente vai. E essa é a única forma correta gramaticalmente. Gente, não é o coletivo de pessoas? Pode ser, não é isso? Acontece que se eu mantiver uma certa distância do coletivo com o seu verbo, posso fazer dupla concordância? Posso. A gente que está acostumada a ouvir desaforos, vamos reclamar na polícia. Então fica como? A gente que está acostumado a receber reclamações, vai ou vamos? Tanto faz. Vai ou vamos, porque o coletivo manteve uma distância do seu verbo. Nesse caso aqui, gente, o coletivo geração mantém distância do seu verbo, sim ou não? Sim. Quem é o elemento que está no meio mantendo essa distância? Que amava os Beatles e os Rolling Stones. Se a frase fosse reformulada dessa forma, a geração tem ou tem? Qual das duas era a opção certa? Somente uma, singular, porque ele estaria próximo do seu sujeito. Entenderam isso? É simples, é complicado? É ótimo. Então nós temos a alternativa letra A, sim ou não? Sim, é possível que a alternativa seja letra A. Qual foi o gabarito da UES? Não foi letra A. Passemos. Letra B. Gente, você tem que acrescentar esse Leonardo Sá Freire que não está no material de vocês, viu? Vocês notaram? Vamos lá. Leonardo Sá Freire, depois, conheceu ou conhecer o videocassete, o videogame e o computador, gente? Obviamente que eu só tenho uma forma possível, que é o quê? Conheceu. Ninguém fez essa letra B. É a alternativa de descarte nesse caso. Em 1994, 50% dos jovens considerava ou consideravam. Qual das duas opções? Vamos lá, gente. 50% é mais de um? É. Então eu tenho a forma aqui, o verbo concordando com o quê? Com singular ou plural? Plural. Dos jovens é o especificador. Está também em quê? No plural. Se eu colocar esse verbo no singular, vai concordar com quem, gente? Com ninguém. Ambos os elementos estão no plural. A única concordância possível aqui é o quê? Plural. Agora, se fosse o seguinte, em 1994, 1% dos jovens, aí seria possível tanto singular quanto plural,
porque o verbo concordaria com a porcentagem ou com o seu especificador. Entenderam? Aqui é 15, é? 50. Vamos lá. A maioria dos jovens... Então nós temos o que, gente? Está pedindo o quê? Seria indiferente. Aqui seria indiferente? Não, só tem uma forma o quê aqui? Possível. Na verdade ele está pedindo o quê, gente? Qual é que tanto faz? Se é plural ou singular? Letra A, certo. Aqui tanto faz? Não, só é uma forma possível aqui também. Vamos ver a letra D. A maioria dos jovens de sua geração sabe ou sabem? Vamos lá. A maioria não é o elemento partitativo? A maioria, a minoria, a maior parte, a menor parte. Isso aqui dá uma ideia de pluralidade. É parecido, é a mesma regra aqui do coletivo. Dois jovens é o seu especificador? Sim. Aqui é singular e aqui é plural. Tanto faz. Se eu colocar sabe, concorda com quem? Com a maioria. Se eu colocar sabem, concorda com quem, gente? Com jovens. Alternativa, letra D. Alternativa do gabarito, letra D. Isso está na UES. A letra A também está correta, caberia recurso para o S, para que se escreva. Isso revela um pouco da banca que eu vou fazer agora em março, né? Vocês vão fazer em março. Me revela um pouco. Ela não considera certo concordância com o coletivo sem o seu especificador. Vitor, mas isso aqui não dá para anular? Dá, mas você não vai se confiar numa anulação. Ou seja, coletivo para a UES é o que, gente? Singular na ausência do seu especificador. Tudo bem, gente? Sim? Bem-vindos à aula de concordância, tá? A gente vai queimar gogó hoje. Alguém tem alguma pergunta? Sim? Oi? Não entendi. Pode falar. A mãe de quem? Não. Então, gente, concordância verbal aqui. Vamos lá? Tinha razão sobre o corpo, viu, Natália? Gente, concordância verbal são 15 casos. No material de vocês só tem 13, mas são 15 casos. A aula hoje vai ser árdua, você precisa estar disposto para encarar esse trem aqui. Está todo mundo disposto hoje, animadíssimo? Não, né? Sim. Então vamos lá, dizer sim. Olha, gente, que regra geral bonitinha, aprova o que é que espera de vocês. O verbo concorda em número com quem, gente? Com o seu sujeito. Vamos lá, gente. Por que o verbo está no singular, gente? Porque eu só tenho um sujeito e ele é o quê? Simples, eu só tenho um núcleo. Por isso que está no singular. Ana saiu. Se fossem duas pessoas, sujeito composto, o verbo estaria quê? No plural. Ana saiu, Ana e José saíram. Por que o verbo aqui está no plural? Para concordar com o seu sujeito, que é composto. Né? Frase mais óbvia que essa não tem. Nós estamos atrasados. Por que esse verbo está no plural? Porque é primeira pessoa do plural, está no plural. Eu estou atrasado. Por que o verbo está no singular? Para concordar com o seu sujeito, eu, que está no singular. Isso aqui todo mundo sabe, coloquei só por questão de regra. Vamos para o primeiro caso, caso especial, advirto aí, tá aí no material de vocês. Regra 1. Quando eu tiver o que, tá aqui, vamos grifar esse que aí, gente, por gentileza? Quando eu tiver esse que represente um pronome relativo. Como é que eu identifico o que como pronome relativo, gente? Hello, modo. Quando esse que for um pronome relativo, ele dá para trocar pelo elemento que, gente? O qual. Verifica se dá certo. Foram as atendentes as quais ligaram. Não dá certo? Dá.
provo que esse que é um pronome relativo, tá certo? Isso aqui não tem na prova nenhum problema de concordância, não. Você jamais diria, foram as atendentes que ligou. Você diria isso? Não, o seu ouvido não deixaria, seu ouvido nesse caso está certo. Não se pode dizer, foram as atendentes que ligou. É sempre o quê? Que ligaram. Pergunto a vocês, quem foi que ligou? As atendentes. Quem é o sujeito de ligaram? As atendentes? Não. Quando eu tenho um pronome relativo, o que exerce a função de sujeito simples? Sim. Ele, o que vai ser o sujeito, só que o verbo não vai concordar com o sujeito, concorda com o seu referente. Quem é o referente do que aqui, gente? As atendentes. Tá? As atendentes foram que ligaram. Sim. Na verdade, esse verbo aqui ele é expletivo, não há necessidade. Olha como a frase fica se eu tirar o foi. As atendentes ligaram. Tanto foram quanto o que são expletivos. Eu posso tirar, não faz nenhum prejuízo à frase. Foram os meninos. Vamos trocar por o qual para ver se está certo? Vamos lá, gente. Foram os meninos os quais saíram. Aqui é plural porque concorda com quem? Com meninos. Pergunto, quem é o sujeito de saíram? O sujeito de saíram, quem é? Que. O sujeito é que. Ele vai concordar com o seu sujeito? Não. Concorda com o seu quê? Referente. Portanto, escreve aí, gente. Concorda com o seu referente. Não concorda com o seu sujeito. Essa tá de boa. Bom é essa agora, tá? Número 2, o quem? Número 2. Posso deixar aqui? Eu fico pescando, tá? Fomos nós, quem o quê? Opa, saiu. Qual é a segunda? E a segunda? Foram as mulheres que Tá. Gente, o item 2, ele está falando sobre o relativo quem. Sempre que você vir esse quem, pode colocar um asterisco aí nesse quem. Ele é muito cobrado pela sua extrema estranheza na hora de concordar. Vamos prestar atenção, é o quem que eu estou falando. Fomos nós quem saiu. Vamos lá, gente. Quem foi que saiu aqui? Nós. Esse quem sempre vai ser pronome relativo, tá certo? Quem é o sujeito de saiu? O sujeito de saiu, quem é? Quem? Ele é o sujeito assim como o que? Ele vai concordar com o seu referente? Quem é o referente de quem aqui? Quem foi que saiu? Nós. Aí você escreve abaixo de nós. Referente. No caso do quem, somente o quem, unicamente o quem, o verbo poderá concordar com o quem, ficando na terceira do singular, ou pode concordar com o seu referente indo para o plural. Vitor, quais são as soluções possíveis? Fomos nós quem saiu, ou fomos nós quem o que, gente? Saímos. Ou seja, se eu prefiro o plural, concordo com o referente. Se eu prefiro concordar com quem, ele fica na terceira de quê? Terceira pessoa do singular.
Agora olha para essa frase e veja como está estranho. Fomos nós quem saiu. Não parece que está errado? Ele vai explorar justamente esse item que diz que parece que está errado. Não quero que parece. E a prova, mais uma vez, não vai cobrar a mais bonita. Vai cobrar que esteja o quê? Certo. É só você mudar assim. Quem saiu, fomos nós. Quem saiu fomos nós. É uma interrogativa. Exatamente. Sim, sim. Foram as mulheres quem resolveu? Tá certo, gente, isso aqui? Tá certo? Tá. O verbo, nesse caso, está concordando com o seu sujeito. Pode outra forma aqui? Sim ou não? Foram as mulheres quem o quê? Resolveram, tá? Nesse tipo de concordância, você pode colocar aqui em cima do quem, ele é facultativo. Tanto faz, avaliou ou avaliaram. Pode ser as duas coisas. Tá bem? O que não, o que sempre concorda com o seu referente. O quem tanto faz. Tá, vou pegar aqui. Número 3. Vamos lá? Essa terceira frase não está aí, vocês podem confiar. Essa terceira e última aqui. Pode copiar, por gentileza? A terceira frase. Que não está aí. Gente, antes da gente falar sobre esse terceiro caso, esses pronomes de tratamento causam um pouco de problema, principalmente em questão de concordância. Quando você está usando o mais clássico dos pronomes de tratamento, eu tenho Vossa Senhoria, Vossa Mercê, né, gente? É o quê? Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Santidade, não é isso? Os pronomes de tratamento, Senhor, Senhora. Quanto à concordância, o que dá mais problema é o uso do você e o uso do vossa. Se a prova for usar o pronome de tratamento como cobrança, ele vai usar o vossa, porque muita gente confunde. Vamos lá. Como você flexiona aqui, ó? Eu, tu, ele. Quais são os plurais? Vamos lá. Nós, vós, eles. Vamos colocar só o ele aqui, o masculino, para facilitar. Quando eu estou usando eu vou dizer o seguinte, vamos fazer com o verbo ir, vamos lá, eu o que, gente? Fui, tu foste, ele foi, tá certo? Se ao invés do tu, eu fosse usar a palavra você usaria como? Vamos lá, eu fui, tu foste, ele foi, vamos usar o você agora? Você foste ou você foi? Foi. O tu e o você pertencem a quê? À segunda pessoa. O tu usa o verbo na segunda pessoa. Agora, o você, apesar de ser o quê, gente? Segunda pessoa,
leva o verbo para que pessoa? Para a terceira. Esse é o correto gramaticalmente. Usar o você na terceira pessoa. Vamos lá. Você saiu ou você saíste? Saiu. Apesar de você estar lidando com a segunda pessoa, você usa o verbo o quê? Na terceira. O vós não gera vossa. Não gera, gente? Vós, vossa excelência. Vós é segunda ou é terceira pessoa? Segunda. Mas também leva o verbo para que pessoa? Para a terceira. Quando eu digo vossa excelência, vamos para cá agora. Vejamos. Olha só. Vossa excelência. Quem é o pronome de tratamento nesse caso? Vossa excelência. Vossa é primeira, segunda ou terceira? Vossa, gente, tá lá o vós, é a segunda pessoa do plural. O verbo deve ficar na segunda ou na terceira? Na terceira. Pronomes de tratamento, apesar de serem segunda pessoa, levam o verbo para terceira pessoa. Vamos lá. Vossa excelência trouxe ou trouxeste o documento? Trouxe, porque é a mesma coisa que flexionar o que, gente? Ele trouxe. É terceira pessoa. Essa forma aqui também é possível, sim ou não? Não. Essa forma é proibida. Pode passar um X aí. Trouxe, trouxeste, não é permitido. Vamos voltando aqui para essa tabelinha. Ó, vamos usar os pronomes possessivos de acordo com a pessoa. Primeira pessoa, eu digo meu, teu ou seu? Primeira pessoa. Meu. Primeira pessoa aqui é meu. Primeira pessoa, meu. Segunda pessoa é o quê? Teu. Terceira pessoa é o quê? Seu. Se eu for usar o você ou vossa, qual desses três pronomes você deve usar? Seu. Porque o vossa, apesar de ser segunda pessoa, os possessivos também ficam em qual? Na terceira. Vamos para cá? Vossa Senhoria. Que pessoa de tratamento é essa, gente? Que pessoa é? Segunda. Leva os seus elementos para que pessoa? Terceira. Vossa Excelência está. Tá correto? Tá. Vamos botar o ele em cima? Ele está. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, está totalmente correto com esse verbo. Tudo bem, gente? Vossa Excelência está ciente de vossas obrigações. Está correto isso? Por que que não está correto? Vossa é segunda, evita elementos também de segunda. Qual seria o certo aqui? Suas obrigações. Vitor, posso colocar tuas obrigações? Também não posso não, porque tua é segunda pessoa. Não entendi. Ah, é suas, não é seus não. Suas obrigações. Suas obrigações. Olha para essa. Informo a você que te cuide. Você é que pessoa? Primeira, segunda ou terceira? Segunda pessoa. Qual é o pronome correspondente à terceira pessoa? Se. Fica como? Informa a você que se cuide. Gente, isso aqui é simples demais para você chegar na hora da prova e errar. Pergunto a vocês, deu para entender? Eu fiz o passo a passo aqui. Tem muita gente que tem dificuldade de concordância com pronome de tratamento. Todo mundo entendeu isso aqui? Não? Certo, no finalzinho eu volto para explicar, fazer um resumão, tá? Beleza? Vamos aqui passar para o terceiro caso. Qual é o terceiro caso? É o quarto já, né? Unidos por ou. Tem algum vascaíno aí? Ou é só flamenguista? Tem flamenguista? É o quarto aqui, né?
Eu ia botar o Flamengo com letra minúscula. Você viu o preconceito aí? Quando eu tenho elementos ligados pelo conector ou, tenho que verificar a possibilidade de inclusão ou exclusão. A concordância será feita com a ideia, a gente chama de concordância ideológica. Vamos prestar atenção aqui. Vasco ou Flamengo vencerá. Em um campeonato pode os dois vencerem ao mesmo tempo? Não. Um dos dois tem que vencer. Portanto, o verbo deve ficar no singular e plural indiferente? Ou a única forma correta aqui é o singular? Por quê? Porque eu tenho o ou aqui de forma o quê, gente? E como é que eu vou chamar? Exclusitiva. Não é isso? É uma forma que exclui. Portanto, a única forma de flexionar o verbo é no singular. É exclusão, ideia de exclusão. Cigarro ou álcool faz ou fazem mal à saúde? Qual das duas formas? Tanto pode ser sim, nesse caso aqui, acredito a única forma de ser possível é o quê? O plural. Tanto cigarro quanto álcool fazem mal à saúde. Esse ou é de inclusão ou de exclusão? De inclusão, por isso que o verbo vai para o plural. A ideia, isso se chama concordância ideológica. Concorda com a ideia. Teatro ou cinema era ou eram o programa da noite? Eu posso fazer os dois no horário da noite, ao mesmo tempo? Posso? Eu vou para o teatro e vou ao cinema ao mesmo tempo? A noite é comprida, pode ir para um depois para outro? Pode. Geralmente o cinema... Posso, então vamos colocar a possibilidade aí. Teatro ou cinema era o programa da noite. Então você é rico, vai dar uma de rico, você vai para os dois ao mesmo tempo, né? Beleza. Então era ou eram. Vai depender da ideia que eu tenho na minha cabeça. Esse ou aí é de inclusão de acordo com o que vocês disseram. Inclusão ou exclusão? Inclusão, mas também não é facultativo? Eu posso ter apenas uma das opções. Teatro é o programa da noite. Posso mostrar somente uma opção quanto às duas. Esse caso aqui é facultativo. Tá certo? Ou não? Sim. Teatro ou cinema era as opções ou eram as opções? Eram, nesse caso, é uma forma possível, porque eu tenho o quê, gente? Ideia de quê? De inclusão. Um dos dois vai ser as opções. Tudo certo, gente? As opções que você vai escolher apenas uma aí. Vamos próximo. Quem é o próximo tópico aí? Sujeitos unidos pelo com. Vamos fazer isso aqui oralmente que é mais fácil. Todo mundo prestando atenção no material aí, ó. A professora com os alunos decidiram a data da prova. É decidiu ou decidiram? Se eu digo decidiram, opto pelo meu plural, eu dou a ideia que ambos tiveram participação na escolha, não é verdade? Vitor, eu posso colocar isso aqui no singular? Também posso. Quando ela disse decidiu com os alunos, ou decidiu com os alunos, esse com os alunos aí
é apenas um adjunto adverbial de companhia. Ele não tem nenhuma importância para a frase. O verbo também pode estar no quê, gente? No singular. Eu digo o seguinte, ó. A professora com o aluno, vamos lá, corrigiu ou corrigiram a redação? Corrigiu ou corrigiram a redação? Vamos à ideia? Vamos lá, a professora, o aluno teve participação ou ele foi passivo? Só escutou ali a correção? Eu acredito que ele foi de forma o quê aqui? Passiva. Ele só estava prestando atenção à professora dando a nota e corrigindo a redação. Também posso fazer a ideia de o aluno estava mostrando opções em que ajudou a professora a corrigir melhor a redação? Posso ou não posso? Posso. Então também eu tenho uma opção de corrigiram as redações. Então, nesses dois últimos casos aí, eu tenho concordância o quê, gente? Aqui, facultativa. Vai concordar com a ideia. Alguma pergunta? Não? Vamos para o quinto. Essa é boa, gente. Ó, 6 e 7, faz uma chave nessas duas aí. 6 e 7 faz uma chave, que é uma regra só para ambas. 8 e 9 também é uma regra só para as duas. Da próxima vez eu vou unir esses dois materiais, tá? Vamos para cá. Gente, que aula chata, né? Me dê uma opção aí para vocês melhorar isso aqui, porque concordância já sabia que fazer isso. É chatice mesmo, não tem muita intuição aqui não. Mas quando a gente começar a responder questões, vocês vão saber como vocês vão acertar tudo. Tenho certeza disso. Vamos lá? Gente, ó, expressões. Vamos lá, como é que tá chamando aí? Vamos lá, expressões partitativas, a menor parte, a maior parte, o menor número, o maior número. Essas expressões que dizem metade, porcentagem, e aí também o numeral mais determinante, ela vai concordar com o seu determinante, se houver ou não. É a mesma, aquela mesma história do coletivo. Vamos lá. Se eu prefiro usar morreu, o verbo está concordando com quem? Com a expressão partitativa. Se eu estou usando morreram, concordo com quem? Com o seu determinante. Então tem uma questão facultativa nesse caso. Alguém falou aí? A mulher do Google, né? Então é isso. Caso eu tire essa opção, fica como? A maioria morreu ou morreram? Morreu. Posso fazer as duplas opções? Não, não posso. A não ser que represente o que, gente? Um distanciamento do verbo com a sua expressão. A maioria que passa fome todos os dias e sofre com a violência, morreram. Ou morreu. Facultativo. O distanciamento é colocando orações no meio. Quando eu disse, ó, a maioria que sofre com fome, que sofre com violência, eu coloquei duas orações adjetivas no meio, separando o sujeito do predicado. Aí eu distancio, facilitando a concordância. E isso é possível de acordo com a gramática. Pode ser uma palavra, duas, três, uma oração. Agora vamos ter. Tem que ser uma palavra grande, uma expressão grande, para deixar mais ou menos... Não tem, a gramática não diz qual é o tamanho da palavra que tem que estar no meio. Mas eu digo, por exemplo, se eu digo o seguinte, a maioria hoje, aí não dá, bicho. Tu vai botar só a palavra hoje separando, não dá. Tem que ser uma expressão que distancie e tenha uma boa distância. Quantas? Eu digo para os meus alunos o seguinte, que é uma distância de pelo menos expressões que somem 9 sílabas. Conta, se tem 9 sílabas, tive que determinar isso para ter um tamanho exato da palavra. Hoje tem o quê? 2 sílabas, ela não representa um distanciamento adequado. Sim?
Vocês estão tão apáticos hoje. Tá todo mundo assim, tá? Professor, vai, prossiga. Gente, vamos lá. A maioria das pessoas, olhando o material, gente, a maioria das pessoas acredita ou acreditam em Deus? Vamos lá, gente. Tanto faz. Se eu prefiro a concordância acredita, concorda com quem? A maioria. Se eu coloco acreditam, combina com quem? Das pessoas, que é o seu determinante. Coloca um asterisco nessa 7 e 8 e coloca assim, a preferida da US. Se a US for usar concordância, pode apostar nesse item, que ela vai colocar lá. 7 e 8. Isso aqui é a preferida da US. As duas únicas questões de concordância que a US usou foi sobre isso. Numeral, gente, a mesma coisa. Por isso que você fez chave. Se eu digo o seguinte, ó, 15%, tanto faz, escrito ou por extenso, numeral ou por extenso. 15% dos alunos passou ou passaram no Detran? É passou ou passaram? As duas formas estão certas, gente? Não, as duas formas não estão corretas, não. 15% não é plural? Dos alunos também não é plural? Se tu colocar no singular, o verbo vai concordar com quem? Se eu colocar é covardia, né? 1% dos alunos passou ou passaram? Tanto faz. Se eu opto por passou, o verbo concorda com a porcentagem. Se eu coloco passaram, concorda com quem? Dos alunos. E aí vai mais frase, presta atenção, ó. 1% dos produtos apresentou ou apresentaram defeito. Este 1% dos produtos... Bota um asterisco aí, gente. Isso aqui é boa. Eu vou escrever aqui. Este 1% dos produtos vejamos, este 1% dos produtos, isso aqui é uma forma boa, isso aqui é a cara da CESP, de passar uma rasteira em você. Você está lá, você estuda concordância, vamos lá, tem o verbo aqui, só que você está preso a atenção em dois elementos, quais são eles? 1% e o que? Dos produtos. Vamos lá, e você vai dizer, está no singular por concordar com quem? 1%. Aí você vai dizer, pode ser o quê? Apresentaram. Aí vai concordar com quem? Com dos produtos. Isso é correto? É não. Porque se essa porcentagem, esse numeral vier antecedido por um pronome, este 1% ou 1%, vai concordar com ele. A única forma possível seria apresentou. Quem vai fazer FCC, por exemplo, Fundação Carlos Chagas, há 3 questões ou 4 só sobre concordância, né? Mas vocês não vão fazer Carlos Chagas, graças a Deus. Senão a gente teria que continuar aqui por um bom tempo. Gente, nenhum D e cada um D, mesmo presente com seus determinantes, não fazem plural. Eles não admitem plural. Conseguiram perceber aí? Escuta só. Se eu digo o seguinte, ó. Olha essa frase aqui. Nenhum dos alunos reprovou. Toma cuidado, deixa eu colocar outra frase, é cada um, né?
Quando eu coloquei isso aqui, foi bem estratégico. As duas primeiras tanto concordam com o seu núcleo ou o seu representante, e essas duas expressões aqui, elas não permitem flexão no plural. Nenhum de, cada um de. Mesmo estando com seus especificadores no plural, elas proíbem o que, gente? A flexão no plural. Tá aí, ó, sempre na terceira do singular, sempre na terceira do singular. Vitor, nenhum dos alunos reprovou e reprovaram. Está correto ou errado? Errado. Ele só tem uma opção que é o que, gente? Singular. Vocês estão entendendo? Cada um dos alunos foi ou foram aprovados? Pode optar por foram? Pode, Vitor, porque está concordando com o seu determinante. Isso é correto? Não. A expressão cada um e nenhum proíbe esse tipo de plural. Vamos virar a página, minha gente. Olha que coisa boa. A página foi virada, gente, ó. Vamos lá, já estamos no 9, vamos para o 10. Para o 10 aí, aposto resumitivo. Gente, garanto que só são essas 3 aulas que são chatas, viu? Essa, a próxima é a outra. Porque depois a gente vai ver pontuação, que é muito bom. Eu detesto trabalhar com concordância. Sabe por quê? Porque todo mundo fica assim, com raiva. Eu acho que eu vou fazer as partes de concordância no vídeo e vocês vêm lá, né? Porque eu detesto trabalhar com concordância, porque é sempre isso. Não tem outra forma de trabalhar com concordância. Não fica com raiva do tio não, tá, gente? Tá? Ai, não é sexo, não, é amizade, né? Mas vamos lá. Amor, dinheiro, sexo, tudo o animava. Preste atenção. Eu tenho 3 elementos aqui, 4 com tudo, que poderia levar esse verbo para o quê, gente? Para o plural. Foi levado? Não. A palavra tudo, ela teve a ideia de resumir todos esses elementos. E isto a gente vai chamar de quê, pessoal? Aposto resumitivo. Ele resume e o verbo é proibido concordar com seus referentes. Ele concorda com o pronome, que seria o aposto resumitivo. Tá? Olha só o outro exemplo que está no material de vocês. Joana, Pedro, Luiz, ninguém substituiria a mãe. Pergunto a vocês, gente, atenção. Por que que o verbo substituir está no singular? Porque concorda com a palavra ninguém ou todos os outros? Concorda com ninguém, que é um aposto que, gente? Resumitivo. Tá? Próximo. Esse verbo ser eu tive que repartir em 2, porque ele dá trabalho do cão, viu? Mas vamos lá. Natália já capou o gato. Primeiro sinal que a aula não está ruim.
Gente, primeira coisa é falando aqui sobre... Esse é o 11º caso, né? É? 11º. O verbo ser, quando ele está indicando... Vamos lá comigo, gente. Preste atenção, que isso aqui é de uso mesmo no dia a dia. Hora, tempo e distância, ele sempre vai concordar com o numeral. Quais são as possibilidades aqui, gente? Vamos lá, gente. Hora é tempo, né? Tempo, distância e o quê? E datas. Ele sempre vai concordar com o numeral. Tem uma pegadinha na última. Vamos prestar atenção. São 2 horas. Por que o verbo aqui está no plural, gente? Concorda com o numeral 2. É 1 hora. Por que está no singular? Concorda com o numeral. É meio-dia. Gente, meio-dia é que horas? Não são as 12? Mas eu não coloquei 12 horas, senão seria como? São 12 horas. Mas eu coloquei o quê? Meio-dia. O verbo ser aqui vai concordar com esse numeral, que é partitativo, né? Numeral. São 2 quilômetros. O verbo está no plural aqui por qual razão? Concorda com quem, gente, o numeral? 2. Hoje são 4. Mais uma vez concordando. Bota um asterisco na última. Quando o verbo ser está associado a horas e a datas, aliás, ele tanto pode ser dito, hoje são 4. Mas quando eu usar a palavra dia, ele não vai concordar com o numeral, mas com a palavra dia. Então vamos lá. Hoje são quanto? 15? Hoje é 15 de janeiro ou são 15 de janeiro? De novo. Hoje são 15 de janeiro ou é 15 de janeiro? São 15 de janeiro. O verbo ser concorda com o numeral. Vamos usar a palavra dia agora? Vamos lá. Hoje é dia 15 de janeiro. Ele concorda com quem? Com a palavra dia. Faz essa observação aí que vocês erraram. Faz essa observação. Quando usa a palavra dia é singular. Quando está usando, concorda com o numeral. Vamos lá, gente. Quem tem relógio aí? Vamos lá. Pode me dizer as horas aí? Agora é ou são 7 horas? Não são 7 horas não, são 20 horas. 20 horas e 5 minutos. Vamos lá. Hoje, agora, são ou é 20 horas? São. Obviamente que são, porque concorda com quem, gente? Com o numeral. Não me venha arranjar uma questão dessa, gente, por favor. Não dá não, é? Sim. No caso de meio é facultativo? Não é facultativo, é obrigatório. Concordo com a palavra meio, que é singular. Meio, a metade. Quando o verbo ser estiver relacionado a datas, hora ou distância, ele concorda com o numeral. Coloque isso na sua cabeça. Verbo ser... Vamos fazer esse repeteco, gente? Porque isso aqui é usual diário. O verbo ser é associado a quê, gente? Horas, datas e distância. Vamos lá. Da minha casa para tu é perto, né? Vamos lá. Da minha casa para a tua é 1 quilômetro ou são 1 quilômetro? É 1 quilômetro. Por que tu colocou esse verbo no singular? Para concordar com o numeral, que é o quê? 1. De Crato para Juazeiro é ou são 17 quilômetros? São, porque concorda com 17. Não sei se é 17. É 17? É 13? Não sei, mas se for 17, o verbo vai estar o quê? No plural, né? Sim. Você vai dizer o seguinte: é 1 hora da manhã ou são 2 horas da manhã? É, gente. Não é uma é singular. São 2 horas. São não, aí 13 seria da tarde, né? São 13 horas. Mas dispensa o da tarde. O verbo está flexionado certo, dispensa só o da tarde, né? Gente, sim. Eu coloquei para ajudar aquela segunda frase, na terceira frase ali,
Não, nenhuma que é facultativa. Então é meio-dia. Sim? Qual que é facultativo? Não. Meio-dia também? Não. Se fosse 12... Não, eu não disse que é facultativo, não. É meio-dia e meio. Você não vai dizer é dia meio. Se fosse é dia meio, isso aqui estaria flexionado com dia. Ambos estariam no singular, né? Foi isso que eu disse. São 12 horas, é meio-dia. Então, tem gente que diz, são meio-dia e meio. Já ouviram? Eu já escutei demais. É de ranger os dentes. Né? E principalmente colegas da área. Gente, vamos lá. Fenômenos da natureza. Gente, quais são os fenômenos da natureza? Ventar, chover, gear, trovejar. Esses verbos, quando estão representando os fenômenos da natureza, eles são invariáveis. Acontece que eu nem sempre uso esses verbos representando fenômeno. Vamos lá, quando eu digo, choverá hoje à noite. E vai chover, porque o calor hoje foi grande, né? Choverá hoje. Tem alguma possibilidade de eu botar esse verbo no plural? Choverão hoje. Choveram muito ontem, não tem condição disso. Agora, esse verbo aqui, ele não está sendo usado como um fenômeno realmente da natureza? Ventou muito ontem de tarde. Quando eu fui a Recife, gente, lá em São José do Belmonte, deu um furacão que faltou só a vaca voar. Porque estava voando muito, foi uma terra que eu fiquei com medo mesmo. Vamos lá, gente. Ventou muito. Tem condição de dizer ventaram? Não. Agora, quando a gente vai para o forró aqui da terceira idade, forró do Zé, né? A amiga minha disse, Vitor, choveu canivete lá. O que quer dizer choveu canivete? Briga, confusão, sabacu, canivete. Dá não, lá é tranquilo. Mas ela disse que no começo dava muita briga. Lá porque tem polícia, se você começar uma briga é P nele. Gente, choveu canivetes. Isso aqui está relacionado com algum fato da natureza? Não, isso aqui está sendo usado no seu sentido conotativo, figurado? Sim ou não? Sim. Quando o verbo chover, que é fenômeno da natureza, está sendo usado no seu sentido figurado ou conotativo, esse verbo sofre variação de acordo com quem está se referindo. Então fica como? Choverão canivetes. Quando eu digo ventaram as folhas, isso aí não é fenômeno da natureza, não. Ventou é o fenômeno da natureza. Ventaram as folhas, quer dizer que o vento ventou as folhas? Não, o vento ventou o vento. Por isso que é só ventou. Não é ventaram as folhas, está correto. Não é um fenômeno da natureza. Tudo bem? Sim ou não? Claro que sim, Vitor. Vamos lá. Próximo, gente, Eita boba. Gente, esse 13 é onde eu vou centrar maior tempo com vocês aqui. Que é o famoso verbo que, gente? Haver. No sentido de existir ou não. E o verbo fazer também. Primeira coisa que eu vou falar aqui é do verbo fazer, que eu ainda escuto gente por aí. Claro que ninguém daqui diz. Eu estou falando de uma sala hipotética aí afora. Vamos lá. O verbo fazer, ele é um verbo que flexiona naturalmente. Eu fiz um bolo, nós fizemos um bolo. Você consegue perceber a concordância disso aí. Acontece que o verbo fazer, ele pode indicar um tempo passado, decorrido, não pode? Quando eu digo o seguinte, fazem anos que eu não vejo essa menina, não posso? Vamos lá, gente, vamos lá, Fazem anos que não o vejo. É de doer na alma isso aqui. Por quê? O verbo fazer, quando indicar tempo passado, indica tempo passado aqui? Indica, fazem 8 anos. Ele não pode sofrer flexão. Isso aqui é extremamente proibido. E isso aqui, pode colocar um asterisco no material de vocês, está aí o verbo fazer. Isso aqui também é queridinho da banca de vocês.
faz e fazem. Lembra bem do que o tio Vitor está dizendo. Verbo fazer, quando indica passado, bota esse cão no singular. Não faz plural. Quer ver? Vamos lá. Faz tempo ou fazem tempo? Faz ser, porque tempo está no singular. Deixa eu colocar outro, né? Faz ou fazem décadas que o Flamengo foi campeão. Vamos lá. Faz ou fazem? Faz, porque o verbo fazer está indicando o que, gente? Tempo passado. Vamos prestar atenção nas frases que estão aí, ó. Já faz 2 anos ou já fazem 2 anos? Faz, porque o verbo fazer está indicando o que, pessoal? Tempo decorrido. Muito bem, tempo passado. Já falei do verbo fazer, agora vamos para o verbo o quê? Verbo haver. Por favor, por gentileza, não tá desse jeito material. Você vai escrever. Tem espaço no final? Tem uma folha? Tem. Escreve lá atrás, gente. Verbo haver. Bota só assim, ó. Haver e existir. Um abaixo do outro, que eu vou dizer 2 dicas para eles. Haver, faz rápido. Não tem sujeito, mas tem objeto direto. Escreve isso. Verbo haver, não, pode estar em letras garrafais isso aí, não tem sujeito, mas tem objeto. Colocaram? Existir, abaixo de haver. Abaixo de haver, coloca existir. Colocaram existir? Aí a frase. Existir tem sujeito, mas não tem objeto. Vamos decorar esse mantra para mim? Isso é um mantra que não pode sair. Concordância com o verbo haver é campeão de uso. Vamos lá. Qual é a dica do verbo haver, gente? Direto, diga. Direto. Vamos de novo, verbo haver, bem rápido. Não tem sujeito, mas tem objeto direto. De novo. Não tem sujeito, mas tem objeto direto. O que é que isso me diz? Se o verbo haver não tem sujeito e o verbo concorda com o sujeito, não é isso? Ou não? Gente. Como o verbo haver não possui sujeito, a flexão dele é sempre singular. Pode ser passado, presente ou futuro, mas ele sempre vai estar o quê? No singular. E ele sempre vai apresentar o objeto direto. Sempre. O que é que acontece com existir? Tem sujeito existir? Tem. Então ele sempre vai ter sujeito, mas não vai ter o que, gente? Objeto. Tem que decorar isso aí para resolver essa questão aqui. Vamos para a lousa. Há vacas no curral. Quem é o verbo aqui? Há. Qual é a dica do verbo haver? Se olhar. Não tem sujeito, mas tem objeto direto. Quem é o sujeito do verbo aqui? Não tem. Como não tem, você vai chamar esse verbinho aqui de verbo, pode anotar, impessoal. Verbo impessoal é que ele não tem sujeito, tá certo? Como é que a prova vai perguntar? Vacas é o sujeito do verbo haver, certo ou errado? Errado, porque verbo haver não tem sujeito. Qual é a função de vaca? Objeto direto. Porque você decorou aquele mantra para mim. Tá certo? Existir é o verbo, né? Existem vacas no curral. Pergunta, quem é o sujeito de existem? Verbo existir tem sujeito? Tem. Quem é o sujeito? Vacas. Sujeito simples. Por que o verbo existir está no plural aqui, gente? Porque vacas é o sujeito e ele vai para o plural. Então fica no plural porque concorda com o seu sujeito. Esse verbo aqui é pessoal. O que é que a banca faz?
ela bota essa frase e pede para trocar por existir, mandando botar no plural e te pega no laço. Mas não vai mais pegar, porque você já sabe o mantra. Deixa eu colocar um exemplo. É assim, como diz o seguinte. Há muitos com fome. Eu estou falando demais em fome, é porque eu estou com fome também. Ó, há muitos com fome. Como é que a prova pode explorar isso de você? Diz o seguinte. Na frase retirada do texto, há muitos com fome. Caso você opte o verbo haver por existir, conservaria o verbo no singular, certo ou errado? Passe para o plural. Estaria, é assim, acesse e faz assim. Estaria igualmente correto reescrever a frase há muitos com fome como existe muitos com fome. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? O verbo haver não flexiona, mas o verbo existir faz o quê? Flexiona de acordo com o seu plural. Dá para cair numa questão dessa, minha gente? Vamos pegar o material aí. Não mais, né? Qual? É sujeito simples. Gente, vamos lá. Presta atenção nessa frase aqui abaixo, ó, do verbo haver. Não. Havia, pergunta a vocês vão circular e vão passar um X no errado. Havia ou haviam pessoas legais aqui? Qual é a única forma possível? Havia, porque o verbo haver não faz o quê? Não flexiona, ele não faz plural. Houve, todo mundo de olho, houve ou houveram problemas no setor? Houve, porque o plural é proibido. Tudo bem? Sim? Vamos falar de novo para encerrar isso aqui? Para encerrar, não. Vamos lá. Qual é a regra do verbo haver? Não tem sujeito, mas tem objeto. O verbo existir? Ótimo. Como a gramática não é de se brincar, ela coloca uma exceção. Ah, vida. Não, gente, aí nós não estaríamos falando de português, né? E tu acha que a prova vai explorar o quê, meu camarada? A exceção. Vamos brincar aqui de exceção? Vamos. Não está no material de vocês, mas vocês vão escrever aí. Ah, tá. Vamos colocar essa frase aí dos advogados. Eu brinquei no vídeo, no meu canal, e o menino colocou, eu falei vareia. Nem com aula de morfologia eu brinco com vareia. Aí o professor de português falando vareia é uma aberração. Aí eu botei um kkkk, eu disse, aberração é escrever aberração com 2 S. Aí ele colocou, eu botei rir, aí teve 3 pessoas que comentaram só risada, sabe, abaixo disso. Aí eu tive que excluir o comentário, senão o menino ia me esculhambar depois, né? Mas isso aqui eu tenho que me vigiar mesmo. Se eu disser vareia ou advogado, as pessoas vão levar isso a sério, né? É advogado, tá, gente? Deixa eu deixar, eu vou cortar isso, mas... Haviam trabalhado, é? É? Eu fiz assim, plural. Eu digo plural, faz plural que é melhor, né? Para dizer vareia e vier para cá. Gente, essas duas que eu vou colocar aqui abaixo é que vocês têm que copiar, tá?
Copia, são só duas abaixo. Bem aí abaixo dá para fazer isso. Tá certo. Aonde? Os advogados haviam trabalhado à noite, sim, tem. Foi boa. Eu fui fazer quando eu fui fazer aquele negócio do Enem, né? Ser fiscal de Enem, chefe de fiscal. Aí tinha lá um dos requisitos, não pode ir com um sapato que faça barulho. Eu não fui com esse? Ó. Não tem como. Aí o pessoal fazendo, mas eu tirei o sapato e fiquei descalço mesmo. Né? Mas é tão bom. Olha o tamanho desse sapato. Mas, gente, isso aqui é falso, ó. É 47. Né? Mas se eu tivesse o pé pequeno, não dava caindo, né? Tem 1,97 descalço. Fica com 1,99 com chinela normal. Lojinha de 1,99. Oi? Bora, gente, ó. Os advogados haviam trabalhado à noite. Preste atenção. Qual foi a dica do verbo haver? Haver não faz plural. Haver é sempre no singular. Exceto, tem uma possibilidadezinha que ele pode fazer plural e é nesse ponto que eu vou explorar até vocês aprenderem. É quando houver locução verbal. O verbo haver aqui está numa locução verbal? Está. Quem é a locução verbal aqui, gente? Haviam trabalhado. É preciso que eu dê nome aos bois. Locução verbal é feita por um verbo principal e um auxiliar. Verbo principal é sempre o último da locução. Quem é o último da locução aqui? Trabalhado. Verbo, bote em cima. Principal. E haviam é o que, gente? Verbo que? Auxiliar. Verbo principal é sempre o último da locução. Colocaram? Verbo principal, verbo auxiliar. Prestemos atenção. É por processo de contaminação, gente, de osmose. Ó. O verbo principal na locução, ele não tem função nenhuma. Ele passa todas as suas características para o auxiliar. Faz aqui, gente, a contaminação. Contamina. Eu fiz o solzinho aqui. Vai, gente, faz aqui, ó. Vou fazer isso não, perdeu a graça. Todas as características do verbo principal foram para o auxiliar. Tudo. Portanto, o que me leva a crer que o verbo haver, ele não é ninguém, ele é apenas um espelho do principal. Vamos lá. Verbo haver, eu sei que é invariável, mas quando ele vem sob forma de auxiliar, ele assume a característica de quem? Do principal. Trabalhar, tem sujeito? Eu trabalho hoje. Tem sujeito? Tem. Portanto, se as características do verbo principal são passadas por auxiliar, o auxiliar vai variar. E é aí onde te pega. Ó, os advogados haviam trabalhado à noite. Quem é o sujeito desse verbo? Os advogados. Por que o verbo haver variou? Porque ele foi reflexo do verbo principal. Ele é auxiliar. Então, resumindo, vai escrever abaixo, lá do verbo existir. Lembra quando eu pedi para fazer? Não. Lá nas observações do verbo existir e verbo haver. Aí escreve o que é que o tio vai colocar aí. O verbo haver só poderá se flexionar. O verbo haver só poderá se flexionar. Eu estou dizendo poderá, viu? É uma possibilidade.
poderá flexionar quando for auxiliar de uma locução. Quando ele for auxiliar de uma locução. Quando ele for auxiliar de uma locução. Vamos cá, gente. Vamos voltando para lá? Essa frase está lá no início. Os proprietários haviam procurado os funcionários. Tem locução aqui, gente? Tem. Quem é a locução? Haviam procurado. Beleza, sem problema. Quem é o verbo principal? Procurado. Verbo principal. Verbo o quê? Auxiliar. Há possibilidade de variação nesse caso? Porque as características do procurado foram para o haviam. Quem é o sujeito dessa oração? Os proprietários. Sujeito simples. Vamos lá. Deve haver problemas com a energia. Quem é a locução aqui? Deve haver. Quem é o verbo principal? Haver. Pronto. Tem possibilidade disso aqui variar? Não, porque todas as características do principal vão para o auxiliar. Portanto, deve, a prova vai perguntar se pode botar um M aqui. Devem haver problemas com a energia. Posso colocar o M aqui? Por que eu não posso? Porque o verbo principal é quem, gente? O verbo haver, e as suas características passam para o auxiliar. Poderia haver alunos interessados. Pode ser reescrito como? Poderiam haver alunos interessados, certo ou errado? Errado. Porque aqui eu tenho uma locução em que o verbo haver é o verbo que, gente? Principal. Então não deve também Não pode. Nem devem, nem poderia. Então, sempre que ele for o verbo principal, o verbo auxiliar também Fica no singular. Também é proibido colocar isso no plural. Tudo bem? Vou deixar vocês à vontade agora. Não vão resolver essa primeira questão. Vamos resolver as outras, pessoal. Porque não vai dar tempo. A gente só tem meia hora. E eu quero resolver essas questões de concurso. Começando a partir da número 2. Boa sorte, você só tem 8 minutos. Dá tempo, gente.